Olá, tudo bem? Como é que vai? E aí, beleza? Boa noite, Brasil! Seja muito bem-vindo ao Personagem X. Esse programa que já começou bem, porque eu já tomei um choque aqui na nossa luz. Pena que não tava gravando, né? Fiz uma ligação com o Dimmer aqui. Eu sou um eletricista muito bom, então eu tomei um choque. Então já tô elétrico aqui, elétrico. E o personagem de hoje, ele é engenheiro eletricista. Ele é formado pelo MIT. E o personagem é... Isso mesmo, Ozzy Osbourne. E nesse programa a gente vai ter mais uma vez um presentinho pra vocês. O sorteio deste quadro aqui, que vai ser sorteado nos mesmos moldes dos outros sorteios, né? Exatamente. E o Tony Stark, ele é um pequeno gênio, né? Ele entrou, né, numa das mais estimadas instituições de tecnologia do mundo, Sim. Com apenas 15 anos e saiu de lá já mestre, né? Quase igual a gente, né? Eu sou mestre. Eu também sou mestre. Então, né, ele é a... Então, Tony Stark, aos 21 anos, perdeu o pai, Howard Stark, um industrial da área da indústria bélica, né? De armas aí. E a mãe, Maria Stark, num acidente de carro, e assumiu a empresa Stark Enterprises. Imagina o que acontece com um cara que é um gênio, e aí, além de ser um gênio, ele com 21 anos recebe a herança dele bilionária, né, de ser um mega empresário, de estar à frente das maiores indústrias norte-americanas e da ficção do universo Marvel. O que ia acontecer com ele, né? Já mostra um pouco da personalidade dele, porque ele já entrou um pouco na sombra do pai, né? Sim. Ele não teve um caminho próprio até então. Ele recebeu a herança ali. E como todo bom filho de empresário que recebe a herança, o cara não vai jogar tudo pro alto e vou vender artesanato na rua. Não, né? O cara tem que seguir o caminho que o pai deixou pra ele, não tem jeito. E aí ele continuou a empresa. Depois ele fundou outras empresas e seguiu o caminho próprio dele aí, em cima disso. Ele se autodenomina como... um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Dentro dessa personalidade arrogante dele, eu sou tudo. Eu sou um super-herói, eu ajudo os outros, eu tenho um bom coração. Né? Eu sou playboy, eu curto a vida, eu sei aproveitar a vida, eu sou um filantropo porque eu me importo com o que minha marca vai deixar para o mundo. É legal porque a inteligência do Tony Stark é como se fosse o superpoder dele. O Iron Man, ele é um fruto exclusivamente da inteligência dele. Ele é um dos maiores gênios do universo Marvel ali. E aí, então, essa característica dele de ser playboy, ele se libera pra curtir a vida de outras formas ali, né? Ele curte mesmo, não é que nem o Bruce Wayne que curte, mas só de fachada, né? Ele não, o Bruce Wayne ele tem um perfil amargurado, triste. O Bruce Wayne, na verdade, ele é o Batman e o Bruce Wayne que é a máscara que ele usa, né? Verdade. Já o Homem de Ferro não. O Homem de Ferro, ele é a máscara é só um a mais. Tanto que nas histórias atuais ele criou uma máscara que deixa o rosto dele à mostra. Nesse meio período, ele sofre um atentado, ele é sequestrado, sai muito ferido, né? É uma granada que explode, né? Uma bomba que explode, um estilhaço entra próximo ao coração. Os caras que prenderam ele queriam que ele desenvolvesse uma arma. E com o equipamento que dão pra ele desenvolve esse reator, o Arc, e desenvolve a primeira design da armadura do Isso, que é parece um aquecedor, daqueles aquecedor de água, assim. É um latãozão. Ele já criou armadura pra tudo, né? Então ele tem uma caralhada de armadura. Tipo armadura de cozinheiro. Ele tem armadura pra tudo. Ele vai vender arma e sofre o atentado, estoura a granada e ele vai passar então a carregar no peito dele, perto do coração, um fragmento de uma arma. É uma coisa que ele vendia. Então tem um simbolismo aí, aquilo que ele vendia é o que quase matou ele. Então acho que isso deve ter causado uma mudança nele, porque ele entra ali como um vendedor de armas e sai como um super-herói. O personagem do Homem de Ferro, ele é muito influenciado pelo momento que ele foi criado. Em 1963, pelo Stan Lee, que criava a personagem baseada nessa época, né? Tensão política. A tensão política por conta da Guerra Fria, exatamente. E o próprio Stan Lee diz que ele quis criar um herói capitalista. Ele conseguiu. As primeiras histórias do Homem de Ferro, elas vão nessa pegada, ele contra os comunistas. Aí isso foi mudando um pouquinho depois, continuando na Guerra Fria, mas mudando para uma questão mais de espionagem industrial. Sim. É legal ver como é que o imaginário das histórias em quadrinhos capta o que acontece na cultura e de alguma forma transforma isso em conteúdo, né? Isso. Uma forma de personificar os nossos medos ali e colocar aquilo pra gente ter acesso àquilo de uma forma mais branda.
ele tem muito de outros personagens da cultura pop, como por exemplo James Bond, que tem essa questão da sexualidade também extravasada. Ele sai pegando todo mundo, passando o rodo, né? Existem teses em cima disso, né? Sério, sempre existe. Em cima desses personagens, dizendo que ele tá lutando contra a castração de um poder superior ali, do governo que tá ali por cima, olhando o que ele tá fazendo, dos captores dele. Quando ele cria a armadura do Homem de Ferro, ele sai dessa castração, e isso faz parte dessa personalidade, né? Pra mostrar que ele não foi castrado. Poder mostrar que ele não tá sob o controle completo. O Homem de Ferro acaba sendo o supra-sumo de todos os nerds. Sonho molhado dos nerds. Ele Ele é o sonho molhado, né? Ele é tudo que um nerd gostaria de ser. Esse é o ponto. Ele mexe no computador, e é um super-herói, tem uma armadura. Sucesso e pegador, né? É uma característica interessante então, do Homem de Ferro, esse lance dele ser um super-herói que assume a identidade dele. Apesar de ter sido uma coisa tardia nos quadrinhos, mas por esse universo novo criado pros cinemas, é uma coisa presente já. Não tem uma dupla identidade, ele não tem um Clark Kent, Superman, o Batman, o Bruce Wayne, ele é o que ele é. O que é legal porque quebra essa dinâmica de escondido e ter que levar uma vida dupla. Ele mesmo no quadrinho, ele foi assumir isso em 2002, mesmo quando ele não tinha assumido isso, ele não fazia muita questão também de esconder nada, não. Mas ele escondia, ele dizia que o Homem de Ferro era um segurança dele. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. No final dos anos 80, as histórias dele começaram a evoluir para uma pegada um pouquinho pessoal dele, né? Então mostrou o lado mais humano dele, mostrou a dependência dele com álcool, o arco de histórias do Demônio da Garrafa. E esse alcoolismo foi gerando situações de culpa, foram gerando histórias muito interessantes, a ponto dele largar a carreira de Homem de Ferro por um tempo, porque ele chegou ao ponto de pilotar a armadura bêbado, né? Por que ele começa a beber? Pois é, eu não lembro. Não, mas a gente pode explorar. O cara que vende armas e tá ligado com isso, ele tem uma culpa gigante. Tá? E talvez o fato dele não ter essa proteção de ter uma personalidade oculta, de ser o herói e o cidadão, não protegeu ele também de várias pressões ali, que além da pressão dos vilões que ele tinha que caçar, mas também a mídia, o governo, todo mundo pressionando ele pra... Ou talvez o estilo de vida, né? O cara tava todo dia tomando uma e farreando e... Antigamente a figura do herói era uma figura ilibada, sem defeitos nenhum, e aos poucos isso tem se tornado cada vez mais comum nos personagens da cultura pop, esse lance de ter um aspecto negativo dele trazido à tona pra dar mais profundidade pro personagem. Essa foi a grande diferença da DC da Era de Prata pros heróis da Marvel, que foram muito influenciados pelos heróis da DC. Existem influências claras em alguns e em outros também, e vice-versa, isso acontece. Eu não entendi o que ele falou. E... entre alguns, entre outros e vice-versa. Pelo que é canônico hoje em dia no quadrinho, ele na verdade é um paciente em coma que está sendo controlado por um software, né? Porque o Norman Osborn virou o chefe da SHIELD e estava atrás dos segredos da Stark para controlar tudo. Ele apagou todos os servidores dele e o resto das informações estavam no cérebro. Então, para fugir disso aí, ele se deu uma lesão cerebral e entrou em coma para apagar tudo que estava no cérebro dele. Tentou dar um reset. Ele deu um reset. Conseguiram reanimá-lo com a ajuda de outro reator no peito dele, para manter as funções vitais, movimentos involuntários musculares. Então ele na verdade é um zumbi controlado por computador. É tipo Stephen Hawking, quase. Exato. Uma outra curiosidade bem interessante é que ele pela Forbes, ele foi eleito em 2013 o 4º homem ficcional mais rico do mundo. Um pouco antes. Ele tem, segundo as contas da Forbes, cerca de 12,4 bilhões de dólares. Ou seja, Eike Batista poderia ter sido um Tony Stark. Poderia ter sido o Homem de Ferro brasileiro. Imagina só. O filho dele chama Thor. Eu sou o Homem de Ferro. Então esse foi mais um Personagem X. Se você gostou deste vídeo espetacularmente maravilhoso que nós fizemos para você, clique onde?
Olha aí. E compartilha esse vídeo. Esse personagem X foi sobre o Homem de Ferro, né? Um personagem bem interessante dentro dos Vingadores. Mas e pra você? Qual é o mais interessante dessa equipe? Deixa aí nos comentários. Nós vamos deixar aqui embaixo os 2 últimos vídeos que nós fizemos, os 2 últimos personagens X. Um sobre o Chandler e o último foi sobre o Walter White. Ficou bem legal. Tá na descrição, tem uns links aí, se você tá no seu celular. Pra você concorrer a este quadro aqui, ó. Zau! Maravilhoso aqui. Flutua no ar, olha só. Não, o quadro não flutua no ar de verdade. É, gente, desculpa. No Facebook você tem que compartilhar este vídeo a partir da página do personagem X. Então você tem que compartilhar, não adianta você botar o link lá na sua timeline, que não vai ter como a gente saber. Como a gente saber que você compartilhou, você não vai estar participando do sorteio. Você tem que curtir a página do personagem também. Exatamente. Não adianta compartilhar e não curtir a página do personagem X. E pelo Google+, você pode compartilhar também, que a gente vai ter como monitorar por lá a partir do YouTube. E se você tiver alguma sugestão, algum personagem que você quer ver aqui analisado no personagem X, deixa pra gente também nos comentários. Que a gente lê e a gente considera. A gente coração aqui, ó. Vocês moram aqui, ó. Dentro do nosso reator Arc aqui, ó. Beijo do gordo. Até mais.